Pessoal, uma boa tarde, né? Boa tarde já, Fábio? Isso, meio-dia e 7. Boa tarde para vocês. E a gente está aqui. Nossa, gente, ontem eu estava trabalhando o dia todo e fiquei sabendo no final da tarde da morte. Da noite. Eu fiquei sabendo no final da tarde, eram umas 6 horas ontem, da morte desse ator Domingos. E assim, o que parece é que ele faz parte da família da gente, né? Porque eu assisto a única coisa que eu assisto todo dia na minha vida, e eu faço questão de não estar trabalhando, é essa novela. E depois o Jornal da Meia-Noite, que é o Jornal da Globo. E para mim parece que eu fiquei órfã, assim, sabe? Parece que eu perdi um irmão. E eu acho que está todo mundo assim, todo mundo pensando nisso, por quanto eu fiz algumas considerações a respeito desse rapaz e as perguntas que o Fábio vai me fazer agora. Na verdade, Márcia, a gente tem recebido desde ontem muitas pessoas aqui mandando perguntas e informações de como funciona tudo isso que está acontecendo, né? É muito trágico, muito rápido, muito difícil e, enfim, a gente eu reuni várias perguntas aqui desde o seu Instagram, seu Facebook, e eu captei e fiz algumas perguntas que eu vou expor para você e você vai dar sua opinião a respeito disso, tá? Ok. Começando aqui, eu fiz um resumo. O ator paulistano Domingos Montaner, de 54 anos, morreu ontem, né, ao se afogar no Rio São Francisco. Certo. Ele resolveu dar um mergulho após o almoço. Certo. Pela manhã ele havia gravado cenas da novela Velho Chico, na qual se interpretava o personagem santo. Ele era casado e deixou 3 filhos. Isso que é mais triste, né, gente? Data de nascimento me deram ontem à noite. Você vai querer que eu comece para trás? Não, pra vamos frente, começar ou você vai assim. fazer Eu vou pergunta? fazer as perguntas e aí a gente vai desenrolar aqui. Quem quiser também escrever alguma pergunta aqui na live, pode estar. Eu vou fazer pergunta, então. Eu também vou atender o povo da live. Depois, isso. Então Mas vamos, vamos primeiro tocar nesse assunto. Você quer Isso. saber? Fala. Tá, é o seguinte. Domingos Montaner, filho. Certo. Ele nasceu dia 26 de 2 de 62. Então, Certo. portanto, ele é do signo de Peixes. Tá. A primeira pergunta que estão fazendo é: quais os santos que regiam o ator? Quais eram os santos? Impressionante. Como pisciano e como todo bom pisciano, quem rege ele é Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, que é a dona das águas do mar. Preste atenção como é que é a história desse rapaz. Mas ele nasceu no dia 26, que somado dá o número 8. Quem rege ele também é Nossa Senhora Aparecida, a dona das águas do rio. Olha, presta atenção, público. Ele é regido pelas donas das águas do mar e do rio. E quem levou ele foi a mamãe Oxum, que é a dona do rio. Então, é impressionante, né? Ele é regido pelas águas e nas águas ele morreu. O que a numerologia espiritual revela sobre ele, Márcia? Alma velha, última vida que ele está aqui, é a última vida na Terra. Repito, é filho para quem é da Umbanda, de Oxum e de Iemanjá. Para nós, de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Conceição, ou ele iria morrer no mar, ou iria morrer na água, no rio. Então, quando eu vi que esse rapaz é filho de Nossa Senhora, que é a dona dos rios, eu disse, missão cumprida, era para ser. Foi ela que veio buscar o filho dela querido. Essa morte trágica, na verdade, no seu ponto de vista, você acha que foi karma ou foi uma fatalidade? Karma. Era assim. Era um karma. Cumprimento de karma. Karma, não foi fatalidade. Porque, eu repito, ele é filho das águas. Tá. É possível, por exemplo, revelar algo das vidas passadas do artista, dele? Ou de algum outro? Não, foi difícil. É difícil a gente saber. Eu precisaria estar com a pessoa e a gente fazer uma regressão. Eu tenho a certeza absoluta que é a última vida, ele não volta mais para cá. Então ele veio fazer os 3 filhinhos, o filhinho dele de 5 anos foi a última história que ele trouxe para a Terra, como procriar, e ele não volta mais para cá. Tá. A morte de alguém jovem, por exemplo, no auge da vida, tem uma explicação espiritual? Tem. Para nós ele é jovem e para nós ele está no auge da vida. Mas para a vida eterna, Deus que olha ele de cima, ele não é jovem, ele é uma alma muito velha. Velho demais. Uma alma velha e além de velho,
com missão cumprida. Deu para entender, gente? Márcia, É muito difícil eu falar para vocês, olha, no auge da vida era a hora dele. Mas era a hora dele. eu acho que a principal pergunta ainda, que eu ainda não fiz, mas ontem à noite, por exemplo, quando você postou nas redes sociais que o espírito do Domingos ainda não havia aceito, que ele estava... Não aceito, mas ele não havia entendido. Perturbação. Foi até as 3 da manhã, é isso que eu quero revelar agora. Ok. Eu não dormi até as 3 da manhã. Uai, me deram ontem à noite, no final da tarde, todos os dados dele. É lógico que a corrente médica do Dr. Bezerra, lógico que está em ação, né? E nós fazemos parte dessa corrente aqui na Terra. Eu só pude descansar às 3 da manhã. O Domingos estava em estado de perturbação, assustado, gritando. Sem entender. Ele até estava entendendo, sim, mas ele já estava todo cheio de lama. Foi 2 horas da manhã para as 3 horas que ele realmente entendeu. Aí ele ficou em estado de choque, certo? Certo. Em estado de choque, e graças a Deus, às 3h30 da manhã, ele permitiu e ele foi recolhido. Ele está já na 5ª dimensão, dormindo. Ele não está vendo nada do que está acontecendo com ele. Primeiro ele entrou em estado de perturbação, ele não entendia que ele estava morto. Depois, das 2 às 3 da manhã, ele entendeu que ele estava morto, entrou em desespero, em choque, e foi carregado pela corrente médica do astral, né? Logicamente que é o Dr. Bezerra que cuida. Gente, a gente ainda no 3º. Ele foi levado para um hospital no 5º plano, hospital chamado André Luiz Nosso Lar. No plano André Luiz Nosso Lar, foi levado, está deitado, está sendo energizado e não está vendo essa morte dele. Graças a Deus. Quer dizer, ele já sabe que morreu. Quando, por exemplo, muitas perguntas estão chegando, mas quando alguém desencarna, no caso dele, por exemplo, desde o momento que ele desencarnou, já tinham espíritos, mentores de luz para recolher ele? Para começar, quem levou foi Nossa Senhora Aparecida. Quem levou não, quem acolheu. Foi a dona da água do rio, que é Nossa Senhora Aparecida, que é a mamãe Oxum, ele era filho dela. Tá. Ele já foi carregado. Acontece que ele estava em estado de perturbação e ele não queria ser carregado. Ele estava completamente perturbado até as 2 ou 3 horas da manhã. Eu acho que foi quando o resgate tiraram ele do rio. Ele olhou para o corpo dele e falou, bom, então realmente eu morri, né? Que ele viu ele sair daquele rio, daquele lamaceiro todo. Na verdade, ele foi recolhido à tarde, né? Mas ele só entendeu tudo isso lá para as 2 ou 3 horas da manhã. Tá. Eu acho que foi na hora que ele foi para o necrotério. Então agora, dando a notícia para todas as pessoas que estão perguntando... Graças a Deus ele foi recolhido, muito bem recolhido por mentores de luz, amigos espirituais dele, e ele chorando muito, entendendo que ele era aquele homem lá cheio de lama que ele estava olhando. Ele foi para um hospital e já está dormindo. Ele não gosta. Quem dá conta de saber que está sendo enterrado? Pois é. Deus não faria isso para ele. Tá. Tem uma frase do ator, que ele foi nascido em lar católico, né? Então ele fala a respeito da espiritualidade, tem uma frase muito bacana. Ele é muito católico. Ele fala assim, pratico a fé. Gosto de pensar religiosamente, orar pelo bem, orar pelas pessoas. O que você pode comentar? Ele estava na última vida, né, gente? Ele era uma alma velha. Pode ver, né? Um cara super simples, um homem tão lindo. Morava no Embu, que é um lugar bacana, cheio de mato, cheio de natureza. 3 filhos sadios, uma mulher bonita. Quer dizer, um cara simples e sábio. E com fé em Deus, porque ele era muito católico. Você acha que esse cara fez alguma coisa de errado nessa vida? Nada. Então, missão cumprida é que eu diria para o Domingos. E nova etapa. Não vai ser fácil quando ele acordar do outro lado, porque ele vai berrar de saudade das crianças. Não, ele não vai ter saudade da TV. Ele não tem esse ego, não sei se vocês me entendem. Ele vai ter saudade dos amigos da TV, mas não é isso que a vida dele importa tanto. O que importa é a paternidade dele. Se ele vai sofrer um pouco ainda, mas lá ele já está tomando passes energéticos. Ele vai sentar na maca, vai abaixar a cabecinha, vai entender que foi embora. Quando ele estiver um pouco melhor, os mentores, 2 mentores segurando um em cada lado no braço dele, trazem ele para ver a família.
Aí aos poucos ele vai aceitando. Mas eu garanto a vocês que ele está, graças a Deus, bem. Garanto a vocês. Uma outra pergunta, como eu disse, eu captei várias perguntas das pessoas e fiz um resumo para fazer para você as informações, né, Márcia? O Domingos, ele viveu uma ascensão meteórica na televisão. Sim. Em apenas 8 anos, ele se tornou um dos atores mais queridos, Sim. respeitados e solicitados do país. Essa rapidez, Márcia, teve a ver com o pouco tempo de vida que ele tinha ou não? Não. Isso não foi rapidez. Ele demorou 49 anos para chegar na TV. Demorou muito, pela simplicidade dele. Tá. Aí, quando descobriram, foi meteórica. O problema foi que ele demorou no circo, porque a paixão dele era o circo. Porque se a TV tivesse descoberto ele antes, ele estaria como o Tony Ramos, por exemplo, há 30 anos na TV. Então, não foi meteórico, mas assim, foi num tempo certo, digamos assim. Outra pergunta, Márcia, que muita gente está falando, né? O Rio São Francisco, ele é cercado de misticismo. Os Sim. nativos têm muito respeito e medo dessas águas do rio. A natureza e a espiritualidade, elas agem juntas? A espiritualidade faz parte da natureza, agem juntas, né? Tem de todas as lendas que eu fui aprender ontem do Rio São Francisco, tem um monte de lenda do Rio, né? A lenda mais bonita é uma índia, linda, ela chamava Iremi, e ela amava um outro índio, mas de tribo inimiga, e eles namoravam. Aí a tribo dela matou o índio, o amor da vida dela. Ela sentou e chorou tanto que formou o Rio São Francisco. Olha que bonito, é uma lenda bonita. Então, você vê, né? Tinha correnteza forte naquele lugar. Ali, nem ele nem ninguém ficaria vivo. Você vê, ninguém está lembrando, como chama a menina que estava com ele? Camila Pitanga. Ela se salvou da morte. Estão perguntando, era a hora dela, não era a hora dela. Ela quase foi. Tá. Ela puxou a mão do rapaz. E se ele puxasse a mão dela? Ela iria também. Então não era a hora dela. Eu tenho muita dó dessa moça. Acho que ela está perdida. E as perguntas, por exemplo, a semelhança da vida real com a da novela, isso para mim é impressionante. Eu não tenho explicação. Não tem. Eu não sei explicar. Não sei. O cara morre no rio, o rio leva o homem, quase semi-morto para ser curado, né? Ele se joga no rio e entrega a vida dele para o rio. Ele entregou a vida dele para o rio, na novela, tudo ensanguentado, e o rio salvou, né? Os índios salvaram. Só que dessa vez o rio levou. Então, eu não sei o que explicar para vocês. Eu não sei. Parece que já estava contando a história da morte dele, entendeu? A novela já contava a morte dele, como seria. Olha que coisa engraçada isso, gente. Né? Nossa. É muito, é muito. Muitas perguntas estão chegando. Gente, é o seguinte, a gente vai daqui a pouquinho fazer uma pausa de uns 3, 4 minutos para voltar com uma live, uma live especial para perguntas então pessoais. A gente volta já. Mas a gente ainda vai terminar agora com mais uma perguntinha sobre essa questão do Domingos. Essa live vai ficar dentro do Facebook da Márcia, para quem está travando muito, que eu estou vendo, mas está tudo ok para nós. Vocês vão conseguir novamente pegar desde o início e assistir o que a Márcia disse a respeito do Domingos, tá? A pergunta é, Márcia, por que a morte, Márcia, ainda que tão previsível e inevitável, ela ainda é cercada de tanto mistério e medo? É o maior mistério da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e por que eu vim, né? É o nascimento. Como é que nasce uma criança? E a nossa passagem. Porque nós, como a gente não lembra isso quando a gente nasce, a gente tem medo da morte, porque a gente não sabe para onde a gente vai. Mas a espiritualidade está aí para explicar e para provar que a vida continua. Vai em Deus, Domingos, vai em paz, vai brilhar lá no céu. Um abraço para você. Então a gente quer agradecer, a Márcia fez uma transmissão aqui mais ou menos de uns 15 minutinhos, 10, 15 minutos a respeito do Domingos. Daqui a alguns minutinhos a gente volta com uma... 3 minutos, né, Fábio? Daqui uns 3 minutinhos nós voltamos com uma live para falar das pessoas agora, para responder perguntas pessoais, tá? Um beijo a todos, fiquem com Deus.